que tens, Agar. Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu a beber o moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Amém? Podeis vos assentar? A Bíblia diz que o Senhor escolheu a Abraão. E o Senhor fez algumas promessas a Abraão. E o Senhor diz a Abraão, para ele ficar firme, para ele ser constante, ser fiel, porque Deus ia dar para ele um filho. O Senhor queria fazer dele o pai de uma multidão, mas havia um problema. A sua esposa, ela era estéril. Mas para o nosso Deus não há limites, não há barreira. E então Abraão acredita naquela promessa, mas existe um tempo, determinado para as promessas do Senhor na nossa vida. E isso que é difícil de suportar. Passaram-se 10 anos e nada da promessa se cumpriu. Então a sua esposa Sara tem uma ideia. Quis ajudar o Senhor no cumprimento da promessa, Então ela fala a Abraão: olha, eu tenho uma serva, uma escrava egípcia. Toma ela por mulher, e aí cumpre a promessa. Ela te dá um filho. Mas não era dessa maneira que Deus queria, Às vezes a gente quer ajudar e acaba arrumando um problema, atrapalhando às vezes a vida da gente e a dos outros. Mas o Senhor ainda estava no controle daquela situação, E então Abraão atenta para a voz da sua esposa e aceita aquela ideia. Então toma Agar por mulher. Ela era uma escrava, não podia decidir se sim ou se não, só tinha que obedecer. Então a Bíblia diz que ela engravida. E assim que ela engravida, ela começa a se exaltar e começa a desprezar a sua senhora, Sara. E a sua senhora fica irada com o desprezo de Agar. Então chega até Abraão e fala: olha, ela está se achando, está me desprezando agora porque está grávida. E Abraão fala para ela: faz com Agar o que você quiser. Então a Bíblia diz que ela começa a oprimir Agar, ao ponto de Agar fugir dali. E ela vai parar num deserto. Mas aquele deserto tinha um propósito de Deus na vida de Agar, Então ela ali, naquele deserto, desesperada, agiu impulsivamente. Mas o Senhor, a Bíblia diz que não foi ela que procurou o Senhor, mas a Bíblia diz que o Senhor achou ela ali naquele deserto, quando ela estava de frente de um poço de água. Então o Senhor chega a ela, se revela a ela e diz: Agar, serva de Sara, o que está fazendo aqui e para onde vai? O Senhor estava dizendo para ela: olha, eu sei o teu nome, sei de onde você veio, sei quem você é. E ela conta a verdade, Ela fala: eu estou fugindo da minha senhora. E aí, como o Senhor já conhecia toda a situação, falou para ela: olha, volta lá para aquela casa, se sujeita à tua senhora. Deus está dizendo: conserta aquilo que precisa ser consertado, porque eu vou fazer uma grande promessa aqui para você nesta hora. E ali o Senhor diz a ela, no capítulo 16, no verso 8, não precisa nem abrir, eu vou ler. Então disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo das tuas mãos, e eu multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. E disse também o anjo do Senhor: eis que você está grávida, concebeste, e terás um filho, e chamarás o teu nome Ismael,
porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será como um jumento selvagem, a tua mão será contra todos, e todos contra ele, e habitará diante da face de todos os teus irmãos. Parece uma palavra meio pesada, né? Dizer que o filho dela ia ser como um jumento selvagem. Mas ali tinha algo espiritual por trás dessa palavra. Um jumento selvagem. Hoje a gente vê jumentos domesticados, né? Sobem no jumento, né? Utiliza o jumento para algumas coisas, né? Mas naquela época não se conseguia fazer isso. O jumento, ele era livre. Ele andava pelo deserto livre. Deus estava fazendo uma promessa a ela. Olha, hoje, Agar, você é uma escrava. Mas se você voltar lá, se sujeitar, fazer tudo o que eu estou mandando, vai chegar o dia que eu vou fazer de você e do seu filho pessoas livres. Deus estava prometendo para ela liberdade. Para quem é escrava, isso é algo muito grande. Então ela volta, se sujeita. E a Bíblia não fala mais que ela estava se exaltando, que ela estava maltratando a sua senhora. Aí a Bíblia começa a falar sobre Abraão. O menino então, ela ganha o menino. Quando o menino tinha Ismael, ele tinha 14 anos. Então o Senhor cumpre a promessa na vida de Abraão. Nasce Isaac, né? Ele era o filho da promessa. Mas nem por isso Deus deixou de olhar para aquele menino, né? E ali, quando ele tinha 14 anos, nasceu o menino. Chegou o tempo de desmamar Isaac. Então Abraão faz uma festa e chama todo mundo para comemorar, né? E aí Sara vê o Ismael debochando de Isaac. Então aquilo dá uma ira no coração dela. E ela chega a Abraão e fala: olha, pega esse menino, pega a sua mãe, expulsa eles daqui. Então Abraão se entristece por conta do pedido dela, por causa do menino. Mas o Senhor diz a Abraão: eu tenho um plano nisso aí. Faz tudo conforme ela te disser. Às vezes nós não conseguimos ver de uma coisa ruim o que pode Deus fazer numa situação como essa. Mas havia um plano de Deus para a vida de Agar e de Ismael. E então Abraão pega um odre de água, um pouco de pão, levanta de madrugada, dá a Agar, pega o menino e despede deles. E ali começa o deserto de Agar e daquele menino. Com um pouquinho de água, um pouquinho de pão. Quanto tempo daria para o sustento? Para quase nada, né? Para quem tinha um deserto para andar. Não sabia nem para onde ia. Mas o Senhor estava com os olhos sobre eles. E a Bíblia diz que quando acaba tudo, acabou o pão, acabou a água, então para ela, na visão dela, era só a morte. Mas ela, como mãe, não queria ver o seu filho morrer. Então ela põe o menino debaixo de uma árvore, anda cerca de 100 metros e fala: eu deixo ele lá para que eu não veja ele morrer. Aí morro eu aqui e morre ele lá. Então vem de novo o Senhor. Repare que pela segunda vez no deserto, nós não queremos passar no deserto, mas às vezes é o deserto que nos faz encontrar com o Senhor. Nós não gostamos de passar no deserto, porque no deserto a gente derrama lágrima, a gente sofre, a gente tem medo, às vezes falta alimento. É prova, lugar de prova, né? Mas ali era o início da promessa de Deus se cumprindo na vida deles. Mas Agar não estava enxergando isso. Ela só conseguia enxergar a sequidão. E ali então, o Senhor brada do céu e diz para ela: não temas, Agar. Não temas, porque lembra daquilo que eu te prometi? O Senhor estava renovando as promessas sobre a vida de Agar. E o Senhor está renovando a promessa na vida de alguém aqui.